E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Erlon Tostes, é um prazer mais uma vez. A gente está aqui para poder deixar essa mensagem de saúde para você na nossa comunidade. Fica à vontade. E eu tenho uma dica bem legal para você, que é sobre o jejum. Eu sei que está incluso em muitas vezes, em muitas práticas religiosas, mas ela tem também uma questão de saúde muito forte. E eu vou explicar para vocês. A gente fica sem comer, o nosso organismo ele começa no processo de desinflamar. Um fisiologista famoso, e que muitos estudantes de medicina, de saúde, estudam pelo mundo, Guyton, ele disse que entra num processo de limpeza do nosso tubo digestivo. Não só de limpeza, como diminuição da insulina, né, como também uma liberação do glucagon, que é uma reserva de açúcar no nosso fígado, enxugando o nosso fígado, principalmente aqueles que têm fígado gordo. Existe uma recomendação hoje que a gente tem escutado bastante, que é sobre o jejum intermitente, trazendo benefícios para a saúde, você deixando pelo menos uma refeição em intervalos maiores, para que o seu organismo possa ter esses benefícios, como diminuição da insulina, diminuição dos processos inflamatórios e limpeza também do intestino. É claro que jejum de duas comidas, de mais de duas comidas, ele não é recomendado. Porque o nosso organismo ele entra no estresse oxidativo e a gente começa a perder outras situações que estavam nos protegendo, que nos estavam dando saúde. Então a gente deve evitar esse jejum excessivo de mais de duas refeições. Existe uma escritora bastante famosa, eu vou ler para vocês agora, que ela diz muito bem sobre o jejum, e ela diz o seguinte: em muitos casos de doença, o melhor remédio é o paciente jejuar por uma ou até duas vezes, a fim de que, sobrecarregados os órgãos digestivos, tenha a oportunidade desses órgãos descansar. Ciência do Bom Viver, página 235. É isso mesmo. Uma recomendação que foi dada há muitos anos e que até os dias de hoje a gente usa essa recomendação para poder trazer saúde para as pessoas. Portanto, gente, existe uma relação muito grande do jejum, ou seja, de quando nós deixamos de nos alimentar, o nosso intestino, nosso tubo digestivo, ele fica sem alimento, e com isso, toda a concentração de sangue, ela se espalha para todo o organismo, efetivando, então, uma circulação mais tranquila. O que acontece é que quando nós comemos, existe uma quantidade de sangue que vai nos nossos intestinos, né, tratando de desfazer aquele alimento para poder absorver e com isso diminuindo a quantidade de sangue, principalmente na caixinha d'água lá em cima. E sabe o que acontece? Que quando falta sangue aqui, é muito comum a gente, depois que a gente se alimenta, a gente começa a ficar um pouco mais sonolento, um pouco mais fraco. Por quê? Por conta desse déficit. E você já deve ter escutado também algumas orientações dizendo, olha, não nade depois do almoço, porque se você nadar depois do almoço, você vai ter congestão. Essa congestão, essa situação, é uma situação onde que você movimenta demais os seus músculos, começa a sair sangue do intestino, porque ele tá desfazendo os alimentos para ir para os músculos e com isso entra nesse processo de congestão e que pode levar até a morte. Portanto, quando você diminui o consumo de alimento e com isso o sangue ele espalha de uma forma bem uniforme, principalmente na caixa d'água lá em cima, como a gente disse, nós temos uma maior oxigenação do nosso cérebro e um maior recebimento também de glicose, as células neuronais. Dá a entender, então, que percebe-se que quando a gente está nessa condição de não ter alimento no nosso estômago, parece que existe uma maior irrigação e uma maior alimentação desses neurônios. Com isso, então, percebe-se que há uma melhor comunicação, então, do ser humano com Deus. E é isso mesmo. Isso é muito importante. Portanto, esses são os dois benefícios que a gente podia dizer do jejum. Um benefício espiritual e o benefício também de saúde que a gente pode ganhar com isso. Um grande abraço a vocês, que Deus abençoe e até a próxima.